Boa tarde a todos, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e nós vamos começar agora mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dor crônica que vai ao ar toda quinta-feira das 13 às 13h45 e lembrando que essa apresentação fica gravada depois do fim da transmissão aqui na nossa página. Então quem tiver dúvida, por favor, é só comentar abaixo dessa explicação. Eu não consigo responder a todas as dúvidas, eu respondo exatamente na ordem que ela aparece. A Cleonice Maria diz: não sei mais o que fazer, meu filho tem muitas dores nas costas, já levei ao ortopedista umas 3 vezes, médicos diferentes, um fala de lombalgia, outro fibromialgia, outro escoliose, não sei em quem acredito. O único remédio que passa é o relaxante muscular. Então, Cleonice, provavelmente o seu filho é um rapaz jovem, e a causa mais comum de lombalgia em adulto jovem é de fato a dor discogênica, tá? Eu explico o que é isso. Deixa eu mostrar para você aqui só um pouquinho. Isso é só uma possibilidade, porque eu precisaria examinar o seu filho, tá? Então, isso que você está vendo aqui é o disco intervertebral. Então, o disco intervertebral, ele é composto de algumas partes. A parte mais interior, que se chama núcleo, ela é mais gelatinosa e a parte externa ela é mais endurecida. Acontece que o disco ele está sujeito a degenerações, a processos de envelhecimento desde a adolescência, até um pouco antes, né? E quando isso acontece, esse líquido do interior pode escapar, ele é um pouco mais ácido. E isso pode entrar em contato com as terminações nervosas aqui na periferia do disco, isso causa muita dor. Outra possibilidade, de fato, é a própria dor muscular, né? Como você disse, ele melhora com relaxante muscular. A gente sabe que durante a dor crônica, as estruturas cerebrais que percebem a dor, elas ficam mais sensibilizadas, né? Motivo pelos quais os pacientes costumam piorar em períodos de estresse, tá? Agora, o que é muito importante? É fundamental que ele faça uma fisioterapia especializada. E naqueles casos onde a fisioterapia não tem uma boa resposta, nós podemos fazer até o que nós chamamos de procedimentos intradiscais, injetar algumas substâncias para tirar essa inflamação aqui, tá? Anice Lima, boa tarde, qual a sua especialidade? Anice, a minha especialidade é anestesiologia especializada no tratamento de dores crônicas, né? Uma subespecialidade chamada de medicina intervencionista da dor, tá? Essa especialidade nós temos então como objetivo fazer diagnósticos e tratamentos sem cirurgias de diversos estados dolorosos, né? Então, por que diagnóstico? Porque muitas vezes é difícil estabelecer a causa da dor clinicamente, né? Então, nós podemos fazer o que nós chamamos de bloqueio diagnóstico. E o que é isso? Vou te dar um exemplo de um bloqueio diagnóstico. Vamos imaginar que eu suspeite que a faceta, e eu vou mostrar isso para você aqui, só um pouquinho. Que a faceta lombar, que é essa estrutura que você está vendo aqui, só um minutinho. Aqui. A faceta lombar, que é essa estrutura que você está vendo aqui, que é a articulação entre as vértebras da coluna, seja a causa da sua dor, né? Nós podemos fazer um procedimento onde nós colocamos uma agulha dentro da articulação, dentro da faceta lombar, e injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Esse procedimento tem 2 objetivos. O primeiro é o diagnóstico. Por quê? Porque se nós injetarmos ali e a dor melhorar, eu tenho a certeza que de fato a dor vinha dali. E também serve como tratamento porque nós injetamos uma substância anti-inflamatória. Só para você saber como que funciona mais ou menos a medicina intervencionista da dor, tá bem? A Dalva Lemes diz: dor do nervo ciático vai até o pé? Sim, Dalva, porque o nervo ciático, que é formado pelas últimas raízes nervosas lombares e sacrais, ele tem a radiação, vai até o pé. Então o paciente pode sentir dor até o pé, sim. A Fátima Portela diz: tenho espondilite anquilosante mais fibromialgia, tiroidite de Hashimoto. Faço o tratamento com Etarnacept mais naproxeno
dor eterna. Então, Fátima, é muito importante que nós consigamos diferenciar as causas da sua dor. Por quê? Porque tanto a espondilite anquilosante, como a fibromialgia, como a tireoidite, que é o hipotireoidismo, podem cursar com dores generalizadas, tá bem? Então vou te dar um exemplo. Se nós julgarmos que a sua dor está vindo mais da espondilite anquilosante, o Etarnacept é um bom tratamento associado com o naproxeno. Mas se o problema da tireoide estiver descompensado e isso estiver causando dores generalizadas, e é possível que cause, aí o melhor medicamento seria a reposição do hormônio da tireoide. Tá bem? Então é fundamental fazer essa diferença. A Ana Aline Rossi faz uma pergunta muito importante. Doutor, o que pode ser feito para a fibromialgia? Qual o tratamento? Ana, antes de falar qual o melhor tratamento, eu queria falar uma coisa que é muito importante na fibromialgia, que é o diagnóstico, tá bem? Por quê? Porque existem várias doenças que podem simular a fibromialgia. Então, por exemplo, assim como eu falei para a Fátima, um hipotireoidismo descontrolado pode cursar com dores generalizadas, semelhantes à fibromialgia. Deficiências vitamínicas também podem cursar com esse tipo de problema. Problemas na paratireoide, doenças reumatológicas também podem causar os mesmos sintomas. E se nós estivermos pensando que é fibromialgia, quando na verdade é um outro desses problemas, nós não vamos ter sucesso no tratamento. Então esse é o primeiro ponto, um ponto fundamental, o diagnóstico correto. Uma vez sendo a fibromialgia, sem dúvida nenhuma, o melhor tratamento é o tratamento multidisciplinar. E eu explico o que é isso. O paciente precisa, então, de vários tratamentos em conjunto. Tá? O paciente precisa, assim, de fato, tomar alguns medicamentos, em especial alguns antidepressivos e alguns anticonvulsivantes, e não é pelo fato do paciente ter depressão ou convulsão, não é isso. Acontece que os antidepressivos, alguns deles, têm o potencial analgésico, ou seja, de diminuir a dor, assim como alguns anticonvulsivantes específicos. Tá? O paciente deve obrigatoriamente fazer atividades físicas, então é o tratamento isolado que mais melhora as dores do paciente com fibromialgia, tá bem? E qual tipo de exercício? Qualquer um. Então os estudos mostram que tanto exercícios de fortalecimento como exercícios aeróbicos, como corrida, natação, esse tipo de coisa, tem bons resultados. Então escolha aquele exercício que mais te dá prazer ou aquele que é mais fácil de você realizar, por exemplo, por conta do seu trabalho, da sua rotina, coisas do tipo. Então falamos do medicamento, dos exercícios físicos. É fundamental que o paciente faça psicoterapia. Então os estudos mostram que o poder da psicoterapia em pacientes com fibromialgia é tão importante quanto os dos medicamentos, tá bem? E o paciente pode fazer outros tratamentos, como por exemplo a acupuntura, que é um bom tratamento. Tudo bem, Aline? Então o multidisciplinar é o mais indicado. A Marlene Vescovi diz: tenho 4 cirurgias na coluna, sinto muitas dores. Marlene, então isso que você sente é muito comum. É o que nós chamamos de síndrome pós-laminectomia. E o que é isso? A síndrome pós-laminectomia nada mais é do que uma síndrome caracterizada por pacientes que têm dores após cirurgias de coluna. Laminectomia é um dos tipos de cirurgias de coluna. Agora acontece que isso pode acontecer por diversas causas. Uma delas, e muito importante, eu vou mostrar para vocês aqui, é a sobrecarga da articulação sacroiliaca, tá? Então isso que vocês estão vendo aqui é a articulação sacroiliaca. É a articulação que fica entre o sacro e o osso ilíaco, que é o osso da bacia, tá bem? Essa articulação tem cartilagem como outra qualquer, como a do joelho, como a do quadril, etc. E ela está sujeita a processos de artrose. E cirurgias, em especial aquelas que têm pino e parafuso aqui no fim da coluna, podem sobrecarregar essa articulação sacroiliaca, tá bem? E quando o paciente tem isso, ele pode ter dor na região lombar baixa, na região glútea, eventualmente desce até para a perna. Até 30% dos pacientes que têm dores lombares depois de cirurgia de coluna têm articulação sacroiliaca como culpada da sua dor. Agora, a gente só tem uma forma
de determinar se de fato a articulação sacroiliaca é a causa da dor. E é fazendo o que nós chamamos de bloqueio diagnóstico, tá? Então, durante o bloqueio diagnóstico, nós identificamos a articulação sacroiliaca através de um aparelho de raio-x no centro cirúrgico, tá bem? Esse é o aparelho que vocês estão vendo aqui nessa animação. O paciente fica deitado de bruço, como vocês estão vendo aqui essa paciente, tá? É feita uma sedação, como se fosse uma endoscopia, para que seja bastante confortável. Nós fazemos uma anestesia na pele, uma anestesia local, e colocamos uma agulha dentro da articulação sacroiliaca, tá? E estando a agulha dentro da articulação sacroiliaca, nós então injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Esse procedimento, da mesma forma que eu falei em outros, ele tem dois objetivos. O primeiro é o diagnóstico, porque se eu injeto uma substância anestésica dentro daquela articulação e o paciente melhora a sua dor, eu tenho a certeza então que a dor vinha de fato daquela articulação. E segundo, o tratamento, porque eu já injeto uma substância anti-inflamatória. É bem verdade que é um tratamento inicial, um dos mais simples. Nós podemos, em casos de confirmação, fazer até a radiofrequência da articulação sacroiliaca, tá? Outra coisa muito importante seria então a formação de fibrose, né? A fibrose é o termo técnico que nós utilizamos para cicatriz. Então, da mesma forma que quando nós cortamos a pele, o braço, forma uma cicatriz, naquela região onde o cirurgião manipula perto dos nervos, podem formar cicatrizes, tá bem? E aí, isso pode comprimir essas estruturas nervosas, dificultando até a irrigação sanguínea desses nervos, e isso pode causar bastante dor, tá bom? Então, essas são duas causas principais. Outra causa um pouco mais rara seria um parafuso ou alguma coisa comprimindo uma estrutura nervosa. A Rosana Vilas Boas diz: você poderia falar sobre a síndrome do piriforme? Claro, Rosana. A síndrome do piriforme, deixa eu ver se tem uma foto do piriforme aqui. Não tem, mas eu vou achar uma foto do piriforme aqui. Só um pouquinho. Deixa eu achar uma foto do piriforme que vai ser importante. Aqui. Isso que vocês estão vendo aqui é o músculo piriforme, tá bem? Ele é um músculo em forma de pera, mais ou menos, né, grosso modo. Né? E abaixo do músculo piriforme passa o nervo ciático, tá bem? A Rosângela está dizendo que está sem som a transmissão? Só um minutinho, deixa eu checar isso. Tá. Se alguém estiver sem som aqui, me avisa, por favor, porque eu não estou sem esse feedback. Tá? Então, Rosana, o piriforme ele pode estar anormalmente contraído. Então, o paciente que tem a síndrome do piriforme, ele pode ter uma dor, principalmente quando ele fica sentado. Também essa dor pode irradiar até o pé, tá? Porque justamente passa o nervo ciático aqui embaixo. Então, existem técnicas de fisioterapia para liberar essa contratura muscular. Em alguns casos, nós podemos fazer a infiltração do músculo piriforme. A Isabel Antunes diz que o som está ótimo. Obrigado pela resposta, Isabel, que eu estava preocupado aqui. Só um minutinho, vamos para a próxima pergunta. A Rúbia Rodrigues diz: e quando o paciente sente dores mesmo após a cirurgia?
e somente retirou a hérnia e não colocou parafusos. Por quê? Rúbia, nada impede, por exemplo, que um paciente tenha uma nova hérnia de disco. Isso pode acontecer. Nada impede, por exemplo, que o paciente tenha um outro problema não relacionado à cirurgia, como, por exemplo, uma artrose na articulação entre as vértebras da coluna. Nada impede que o paciente tenha uma dor mais simples até, uma dor muscular, por exemplo. A Ana Aline Rossi diz obrigado, ela agradece e diz o maior problema é termos o diagnóstico certo mesmo. Já me diagnosticaram como fibromialgia, como artrite psoriásica. O que fazer com diagnósticos diferentes? Ana, o fundamental é, apesar de você ter diagnósticos diferentes, nós determinarmos qual aquela doença que está causando as suas dores, tá bem? Então, por exemplo, a artrite psoriásica é um quadro totalmente diferente de fibromialgia, né? Um quadro que cursa com uma inflamação na articulação sacroiliaca e que responde bem ao tratamento com medicamentos específicos para artrite, tá bem? O Tony Mariano diz, eu tenho muitas dores e não consigo colocar o pé direito no chão. Não sei exatamente onde são suas dores, Tony, porque tem pacientes que têm hérnia de disco que têm dificuldade de colocar o pé no chão, tem paciente que tem problema no tornozelo e tem dificuldade de colocar o pé no chão, tem pacientes que têm problemas na fáscia plantar e tem dificuldade de colocar o pé no chão. Então são poucos dados para que a gente disserte sobre, tá bem? A Zuleika Zanoval diz, gostaria de saber sobre a síndrome da bexiga dolorosa, né? Então, Zuleika, essa pergunta é muito importante, que é, na verdade, a cistite intersticial, ou síndrome da bexiga dolorosa, onde o paciente se manifesta com uma dor pélvica, uma dor abdominal baixa, e não tem nenhum exame alterado, né? Então, isso é bastante delicado. Em muitas vezes, muitos casos, existe algum músculo do assoalho pélvico contraturado. Então, o assoalho pélvico, em especial o assoalho pélvico feminino, ele é extremamente complexo. Então, tem diversas musculaturas entrelaçadas naquela região. E uma contratura em um músculo desses pode sim causar esse tipo de desconforto, né? Eventualmente, em casos mais graves, nós podemos fazer até o bloqueio do plexo hipogástrico superior, que é as estruturas nervosas que inervam a região da bexiga. Outras pessoas me respondem aqui que o som tá bom, Edileuza Zildete, obrigado. A Elizabeth Paquela diz, sinto dores fortes do lado esquerdo do braço e pescoço. Ou estou atacada, me ajuda por favor. Então, Elisete, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que são as facetas cervicais. Isso que você está vendo aqui são as facetas cervicais, tá? São as articulações entre as vértebras da coluna cervical. E isso tem cartilagem como outra qualquer, tá bem? Está sujeito a processos de artrose. E quando isso acontece, o paciente pode se manifestar com dores no pescoço, usualmente de um lado só, mas pode ser dos dois, que eventualmente desce até para o braço. Essa é apenas uma das possibilidades. Pode ser que você tenha, por exemplo, uma tendinite no ombro, pode ser que você tenha uma bursite no ombro ou eventualmente até uma hérnia de disco. É preciso examinar para saber qual que é, de fato, a razão da sua dor. A Idília Mel diz, e para abalamento na cervical? Não sei exatamente a respeito do que é essa pergunta, mas para hérnias ou abalamentos cervicais, o tratamento é basicamente o mesmo que da lombar. Desculpa, estou com um quadro de tosse aqui. É basicamente o mesmo, então nós podemos fazer uma fisioterapia especializada para isso. Isso resolve até a maioria dos casos, e quando isso não resolve, nós podemos lançar mão dos bloqueios, né? Então das infiltrações perto da raiz nervosa que está comprimida, eventualmente até a gente pode fazer uma descompressão percutânea do disco intervertebral. E o que é isso? É de fato tirar um pedaço da hérnia de disco através de uso de materiais específicos com agulhas, tá bem? A Dora Machado diz, depois de uma cirurgia feita em 2009, onde foi colocado 12 pinos e 2 hastes na coluna, hoje tenho dores intensas dia e noite. Sem nenhum acompanhamento, qual especialista procurar? Porque os convênios não me dizem nada. Já passei com vários cirurgiões de coluna e nada dizem que não podem fazer nada. Como viver com tanta dor? Já estou em depressão, desanimada demais. Então, Dora, eu respondi a essa pergunta sobre dores após cirurgia de coluna anteriormente. Então, basicamente, nós temos que diferenciar
entre um acometimento da articulação sacroiliaca, entre a formação de fibroses peridurais, eventualmente um parafuso que pode estar comprimindo alguma estrutura, eventualmente dores lombares e até, por que não, uma nova hérnia de disco, tá bom? A Maria Gonçalves diz: doutor, boa tarde, estou sem andar, muitas dores nas pernas, artrose, artrite, hérnia, escoliose, osteopenia. Me ajude, por favor, estou sofrendo muito, 6 anos assim. Maria, quando uma hérnia de disco impossibilita o paciente de andar, ou seja, quando há uma perda importante da força muscular dessa região, de fato a paciente precisa procurar um cirurgião de coluna para avaliar se tem uma hérnia comprimindo de forma muito importante uma raiz nervosa, porque eventualmente é preciso até cirurgia. Então o neurocirurgião ou o ortopedista cirurgião de coluna precisa te examinar para saber se de fato você precisa operar. A Cacilda Silva diz: doutor, fiz exames, estou com fibromialgia, artrose e artrite reumatoide, estou tomando remédio. Tem dias que me sinto bem, aí vou fazer alguma coisa como passar pano no chão, não aguento de dor. É normal? Tenho bursite também, queria trabalhar, mas minha profissão de faxineiro não sei o que fazer. Cacilda, existem medicamentos específicos para artrite reumatoide, né? Então, medicamentos que existem 2 tipos de medicamentos para artrite reumatoide. Aqueles que nós chamamos de modificadores da doença e aqueles que não são modificadores da doença. E o que significa isso? São aqueles medicamentos que vão prevenir que a sua articulação sofra uma degeneração importante, um desgaste, um desvio importante, tá bem? O profissional mais indicado para tratar de pacientes com artrite reumatoide, de fato, é o reumatologista, né? O Marcelo Barão pergunta: qual o tempo de recuperação da risotomia? Eu entendo aqui, Marcelo, que risotomia é o termo popular para a radiofrequência, em especial a radiofrequência das facetas lombares, tá bem? Então nós sabemos que a radiofrequência das facetas lombares ela pode fazer o seu efeito em até um mês e meio, né? É possível que o paciente tenha um desconforto até esse período, tá bem? A Marilda Antônio Lisboa pergunta: dor de cabeça... Não pergunta não, ela diz: dor de cabeça sempre, o que tenho? Marilda, desculpa, é impossível saber, eu falo por quê? Porque existem mais de 100 tipos de dores de cabeça, né? Então as mais comuns, de fato, são a enxaqueca, a cefaleia tensional, tá bem? Que são cefaleias ditas primárias. Mas para você ter uma ideia, olha só isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é o que nós chamamos de cefaleia cervicogênica. E o que é isso? É uma dor de cabeça originada de alguma estrutura do pescoço, tá? Então, esse estudo aqui foi muito feliz porque os autores estimularam as regiões entre a primeira e a segunda vértebras cervicais e perceberam que os pacientes tinham dor na região do pescoço e eventualmente ia até para frente da cabeça, até na região dos olhos. Então é possível, por exemplo, que uma articulação na coluna cervical cause dor de cabeça. E a gente sabe bastante disso, tá bem? Então, existem mais de 100 tipos de dor de cabeça, é preciso examinar para definir qual que é o seu problema. Ademilton Santos Silva pergunta: desorganização arquitetural causa dor? Ademilton, peço desculpa, mas esse termo, desorganização arquitetural, não me diz nada, não sei exatamente do que você está falando. A Tânia Moraes diz: fiz uma retirada de prótese de quadril, porque estava solta com infecção ou osteomielite. De fato, Tânia, quando o paciente coloca uma prótese no corpo e essa prótese infecta, essa prótese deve ser prontamente retirada. Depois de adequadamente tratada, é possível recolocar, tá? A Malu Lopes diz: muita dor na lombar, fui diagnosticada por problema no ciático, a dor vai e vem, já não sei mais o que fazer. Então, Malu, uma das causas mais comuns de dores no ciático é de fato a hérnia de disco, né? E eu sempre falo que a fisioterapia é o tratamento mais indicado para pacientes com hérnia de disco.
a não ser que o paciente tenha uma perda importante da força muscular da perna ou eventualmente até uma falta de controle da urina e das fezes. Aí o paciente tem que operar o quanto antes, tá? Quando isso não acontece, a fisioterapia é muito bem-vinda, né? Resolve a maioria dos casos. É importante lembrar ao paciente que as hérnias de disco, elas podem sim ser reabsorvidas espontaneamente pelo corpo, tá bem? Isso é muito importante. Agora, quando a fisioterapia não resolve sozinha, digamos assim, nós podemos, por exemplo, fazer o que nós chamamos popularmente de bloqueio. E o que é isso? Guiado pelo raio-x ou pelo ultrassom, nós conseguimos colocar então uma agulha exatamente ao lado daquela raiz nervosa que está comprimida pela hérnia, tá bem? E com a agulha bem posicionada, nós injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Existe um trabalho muito interessante onde os pesquisadores recrutaram vários pacientes que estavam na fila de cirurgias com hérnia de disco, porque não estavam melhorando com a fisioterapia, tá bom? O que eles fizeram? Submeteram os pacientes a esse procedimento e mantiveram os pacientes no tratamento da fisioterapia. E que os pesquisadores perceberam que menos de 20% dos pacientes precisaram operar, tá bom? Então, um tratamento muito interessante. E aqui, a imagem que a gente vê durante o procedimento, né, a agulha posicionada aqui, a gente injeta uma substância que é um contraste e acaba desenhando literalmente aqui a raiz nervosa e a gente tem a certeza que a agulha está bem posicionada, tá bom? Outra possibilidade é o que nós chamamos de descompressão percutânea do disco intervertebral, tá? E aqui eu vou mostrar apenas uma das técnicas, existem várias, onde nós conseguimos colocar uma agulha dentro do disco intervertebral, tá bem? Como vocês estão vendo aqui. E nós colocamos um catéter por dentro, um eletrodo por dentro dessa agulha. Nós navegamos esse eletrodo e cauterizamos a hérnia, sem necessidade de uma cirurgia. Essa é apenas uma das técnicas, não é indicada para qualquer tipo de hérnia, então é preciso examinar o paciente, avaliar a ressonância para ver se o paciente pode se beneficiar dessa técnica, tá bem? E só é feita para aqueles pacientes que não melhoraram com o tratamento conservador, que consiste principalmente do emprego de uma fisioterapia especializada. E quando eu falo fisioterapia especializada, não é aquela fisioterapia que o paciente fica lá com várias pessoas fazendo choquinho. Aquilo não vai resolver esse tipo de problema, tá bem? A Tânia Moraes diz que tem muitas dores no quadril. Então, Tânia, as principais causas de dor no quadril, de fato, são a artrose, lesões do lábaro do quadril e, eventualmente, tendinites e bursites trocantéricas que ficam ali ao lado, tá bem? A Eliane Maria diz: sou Eliane, tenho frequente dor de cabeça, pode ser crônica, já faz 10 anos e vou sempre ao médico e não resolve. Então, Eliane, o primeiro passo é determinar que tipo de dor de cabeça você tem. Vamos imaginar que seja uma enxaqueca, né? Que é aquela paciente que tem dor de cabeça usualmente de um lado só, mas pode ser dos dois, que lateja, que pulsa, que o barulho, a luz incomoda, o paciente pode ter náusea, esse tipo de coisa, tá bem? Então, nesse tipo de paciente, com dores todos os dias há 10 anos, nós podemos fazer uso até de medicamentos que nós chamamos de profiláticos. O que é isso? São medicamentos para diminuir a frequência das crises de dor de cabeça, tá bom? Então, alguns antidepressivos são bons, alguns antihipertensivos são bons, alguns anticonvulsivantes também. Agora, o paciente com enxaqueca, ele deve perceber quais são os fatores desencadeadores das crises, e muitos deles são fáceis de perceber. Então, por exemplo, alguns deles referem que alguns alimentos precipitam as crises, muitas vezes queijo, chocolate, eventualmente vinho tinto, tá bom? Estresse, sabidamente, precipita crise. Sono, insônia, né? O paciente dormir pouco também é ruim. O paciente que toma muita cafeína, também muito café, pode precipitar crise. O estresse precipita muito também as crises de enxaqueca. O uso de alguns temperos, como o glutamato, né, o popular Ajinomoto, também pode precipitar queixa de enxaqueca. Então, se o paciente identificar isso, o paciente deve evitar se expor a esse tipo de problema. O sedentarismo também precipita a crise de enxaqueca.
Tá bem? A Rúbia Rodrigues diz: doutor, por que no período menstrual sentimos tantas dores nas costas? Rúbia, isso não necessariamente é verdade. São poucas as mulheres que têm dores lombares durante o período menstrual, né? Mas tem pacientes que têm mais dores que as outras no período menstrual. E na verdade a gente sabe que o mecanismo de percepção da dor, em especial na mulher, ele está intimamente atrelado às flutuações, às variações hormonais que a mulher apresenta durante o ciclo. Então é possível que a paciente durante o período menstrual esteja mais sensível à dor. Isso pode acontecer sim. A Márcia Ribeiro Macena diz: boa tarde, tenho muitas dores no joelho, tive uma queda e não consigo mais abaixar ou dobrar o joelho direito. Isso é crônico? Márcia, a definição de crônico, dor crônica, é exclusivamente uma questão de tempo. Ou seja, dor que dura mais de 3 meses é crônica. O que não quer dizer que é uma dor intratável. Dor crônica é diferente de dor intratável. Tá? É preciso examinar para saber se você não tem uma entidade clínica chamada de síndrome dolorosa complexa regional. E o que é isso? Desculpa. É o paciente que desenvolve um quadro, depois de uma cirurgia, ou de uma torção, ou de uma fratura, um quadro de uma dor desproporcional àquilo que causou a dor. Tá bem? Por exemplo, aquele paciente que tem uma torção que já deveria ter melhorado em 4, 6 semanas e que não melhora. Tá bom? Associado a isso, o paciente pode ter, então, alteração da temperatura da região, alteração da coloração dos pelos, até do padrão de suor, inchaço, diminuição da amplitude de movimento, redução da amplitude de movimento, eventualmente alodínia, que é o termo que nós utilizamos para dor ao simples toque na pele, tá bom? Isso pode ser a síndrome dolorosa complexa regional, que demanda um tratamento multidisciplinar e demanda um tratamento precoce. Quanto antes tratar, melhor. A Sueli Souza Ribeiro diz: tenho muita dor no braço e perna direita. Estou tomando Paco, mas a dor não passa. A dor se estende pelo pescoço e ombro. Ela diz no braço e perna direita, né? Então parece ser problemas diferentes, viu, Sueli? Então, por exemplo, mais de uma hérnia pode estar causando isso. A Valéria Luciano diz: fiz 6 cirurgias e agora estou perdendo urina. Pode ser das cirurgias? Pode sim, Valéria. É preciso reavaliar, eventualmente fazer uma nova ressonância para saber se tem estruturas nervosas importantes sendo comprimidas. Não só pela fibrose, mas eventualmente pela formação de infecções, pseudomeningocele, coisas do tipo. A Patrícia Elaine Gaspar Reis diz: doutor André, tenho fibromialgia, síndrome do túnel do carpo, bursite, artrose nos joelhos, já não sei mais o que fazer, me orienta por favor, não aguento mais tanta dor. Patrícia, é muito frequente quando o paciente me fala vários diagnósticos assim em uma tacada só, que nem todos eles são de fato causa de dor. Eventualmente, só a fibromialgia pode ser as causas da sua dor. Ou eventualmente você não tem fibromialgia, você tem a dor da bursite. Então é preciso examinar para saber quais dessas alterações estão causando a dor. Então converse com o seu médico para saber o que está causando a sua dor. Por quê? Porque a síndrome do túnel do carpo, que vou mostrar para você aqui, ela promove dores nessa região da mão aqui que você está vendo em azul, tá? Porque é onde o nervo mediano inerva. É aqui que o paciente vai ter dor. Então, quando você me fala, eu tenho síndrome do túnel do carpo, isso não é responsável pela dor no seu, por exemplo, no seu cotovelo, tá? Então, isso é importante, a gente diferenciar as causas de dor. O Edson Romero diz: doutor, câmeras do lado esquerdo, direto, tenho hérnia. Então, Edson, eu disse anteriormente, você pode recorrer a essa gravação, que o tratamento da hérnia de disco deve ser feito inicialmente com a fisioterapia. Quando a fisioterapia não resolve, nós podemos lançar mão então dos procedimentos que eu citei anteriormente. A Marilda Antônio Lisboa: dor na lateral da cabeça e na nuca. Isso me faz pensar, Marilda, embora é claro que eu preciso examinar, em cefaleia cervicogênica, que é justamente o
o paciente que tem dor no pescoço, que pode vir para frente ou para o lado da cabeça, usualmente piora com a movimentação da cabeça, usualmente é de um lado só, tá bom? E a gente pode fazer uma infiltração nessas articulações que podem ser responsáveis pela dor, tá bem? As articulações do pescoço especificamente. Theo Galassi diz: a artroscopia de quadril pode piorar dor na lombar? Não acredito, Theo, não acredito não. A Beth TB diz: a tendinopatia pode ser revertida com algum tratamento para dissolver os nódulos? Quando a Beth fala em nódulos, eu imagino que sejam nódulos musculares, né? Então, a tendinopatia não vai ser aliviada com a solução desses nódulos, tá bom? Embora o alongamento da musculatura pode sim, de fato, aliviar a tensão no tendão e, de fato, isso pode melhorar no médio prazo. A Zilma agradece, eu que agradeço a participação, Zilma. A Edneuza Matos pergunta: lúpus sistêmico tem relação com dores neuropáticas e dores difusas? Sim, o lúpus eritematoso sistêmico, que é um tipo de reumatismo, ele pode causar dores, especialmente nas articulações, de forma difusa, ou dores no corpo todo, tá bem? A Alice Ueno diz: doutor, quem tem tendinite, o que não pode fazer no seu trabalho? Poxa, Alice, existem algumas doenças laborais, né? Então relacionadas ao trabalho, como por exemplo as lesões por LER. Na verdade, as lesões por tendinite tem dois tipos, né? Tem lesões por tração e por raspagem, digamos assim, né? Então, onde o tendão se insere, ele pode sofrer uma sobrecarga, ou onde o tendão fica raspando com o movimento do corpo, né? Então não há uma proibição no trabalho com a tendinite. É possível tratar a tendinite e o paciente continuar trabalhando. Só um minutinho. A Edileuza Amorim: tenho fibromialgia. Tomo pregabalina de 75 mais a prazo de 1 ml. Durmo demais. Tenho que continuar o resto da vida com pregabalina? Edileuza, não necessariamente o resto da vida. Mas veja que você não está falando de outros tratamentos importantes para a fibromialgia, em especial a psicoterapia e os exercícios físicos. Então, se você não fizer os exercícios físicos e a psicoterapia, a chance de você precisar da pregabalina para sempre é muito grande. A Jane Brandão diz: doutor, fiz artrodese cervical C5, C6, C7 por comprometimento da medula. E após a cirurgia, 2 meses faço fisioterapia, mas a dor no ombro e braço direito aconteceu. Doutor, fiz uma ressonância onde foi diagnosticado discopatia. Porque essa dor sinto há mais de 18 anos e hoje tenho 41 anos. Farei o bloqueio do nervo central amanhã na lombar. Vai ajudar a dor que tem na lombar também com discopatia. Não entendi onde exatamente você vai fazer a dor. Então a dor do braço, o bloqueio, a dor do braço melhorou e você continua com a dor na lombar, aí sim seria interessante você fazer de fato esse tipo de bloqueio. Mara Regina: tenho fibromialgia, sinto muita dor e às vezes muita dor no meio do peito, parece que está comprimindo. Mara, sempre que o paciente tem uma dor no meio do peito, nós devemos avaliar e excluir algumas doenças mais graves, em especial as doenças do coração e as doenças dos vasos sanguíneos mais calibrosos, como a aorta. Então é importante que você procure um cardiologista para avaliar se tem alguma coisa nesse sentido. A Biazinha Fabi diz: doutor, tenho muita dor nas costas e pernas por conta da mielite transversa, sequelas, não sei mais o que fazer ou tomar, nada passa, é crônica. De fato, a mielite transversa é um quadro bastante angustiante, né? Uma das possibilidades seria colocar o que nós chamamos de eletrodo de estimulação medular, tá? Então eu vou te explicar o que é isso. É isso que você está vendo aqui. Nesse procedimento, nós conseguimos colocar
um eletrodo que fica repousando na medula do paciente, tá? Na medula do paciente, você coloca o eletrodo aqui onde vocês estão vendo. E esse eletrodo é ligado a um gerador, como se fosse um marca-passo. E esse gerador emite impulsos elétricos o tempo todo na tentativa de inibir esses impulsos dolorosos causados pela mielite. Tá bem? É uma possibilidade. A Romilda Claro Souza diz: olá, boa tarde. Hérnia de disco pegando nervo adormece o pé e perna causando quedas? Sim, pode adormecer o pé e o paciente pode ter uma diminuição da força da perna e pode causar quedas, sim. A Tânia Moraes diz: teria algum tratamento para osteonecrose de quadril, visto que tem muitas dores? Tânia, o tratamento mais consagrado, mais estudado para a osteonecrose do cabeça do fêmur é, de fato, a prótese do quadril. A Cirlei diz: doutor, minha coluna tem um afundamento para dentro e minha mãe também. Filhas e tenho muita dor na coluna, parte lombar. O que devo fazer? Cirlei, primeiro passo, e eu sempre falo isso, é a fisioterapia. É uma reabilitação osteomuscular. Porque o trabalho do fisioterapeuta pode, de fato, aliviar bastante, por que não eliminar esse tipo de dor, né? Então, mais do que os exames de imagem, que você fala de afundamento da coluna, mais importante é o quadro clínico, tá bem? Então, inicialmente, o tratamento deve ser com fisioterapia. Elizabeth Paquela: doutor, minhas dores começam da costela do lado esquerdo, sobe até o pescoço e braço. Tenho falta de ar também. Tenho tendinite e bursite, mas não entendo essa dor vindo da costela e sobe para o pescoço. Por favor, responda, doutor. Essa dor não tem nada a ver com tendinite ou bursite, tá bem? Mas pode ser o que nós chamamos de neuralgia intercostal. Então, abaixo de cada costela passa um nervinho, né? E esse nervinho pode estar inflamado. Então, abaixo de cada uma dessas costelas passa um nervinho entre elas. A Natália Larissa diz: doutor, liberação miofascial tem um bom prognóstico para minimizar as tensões na região dos paravertebrais? Muito, Natália. Liberação miofascial é ótimo para isso. Então nós chegamos ao fim de mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dores crônicas, tá bem? Eu sinto que eu não consigo responder a todas as perguntas, mas eu respondo na ordem em que elas aparecem aqui para mim, na minha lista. E quinta-feira que vem, no mesmo horário, às 13 horas, nós vamos estar aqui para responder ao maior número de dúvidas possíveis, tá bem? Um abraço a todos e tenham uma boa tarde.